É engraçado quando você pega o noticiário e vê como os governantes discutem os desafios deles, né? E eles não ficam muito de olho em quem paga a conta. Leia-se você. É sempre uma discussão que passa pelos interesses deles. Na hora de pagar a conta, você sabe, né? Você não é cidadão. Na hora de pagar a conta, você é contribuinte. Como se você contribuísse alguma coisa. Não, você é assaltado mesmo, né? É vítima. O contribuinte, na verdade, é uma vítima. Porque na hora de pagar os impostos, eles vêm e arrancam a grana, né? Nós somos patos. E eles estão sempre sob aquele argumento de que eles estão trabalhando para melhorar a vida da gente. Nessa hora, eles chamam a gente de cidadão. Só que você vai investigar e você vê que eles não fazem a lição de casa. Quem está na escola sabe que a lição de casa é fundamental, né? Tira ponto se você não faz a lição de casa. Mas para eles não tira ponto. Ao contrário, dá ponto, dá dinheiro, é rentável. Não fazer a lição de casa para os governantes é uma coisa boa. Porque quem paga somos nós, né? Vamos pegar um dos principais enroscos nacionais. A dívida dos estados. A gente poderia falar da dívida pública, consolidada, a gente poderia falar da dívida do governo federal, a gente poderia falar da dívida dos municípios, mas a dívida dos estados é notícia agora e nós vamos ver o motivo. Se você pegar dados do Tesouro Nacional, que tem isso atualizado, os estados têm uma dívida superior a R$1 trilhão. Superior a R$1 trilhão. E coisa de 80% disso é com o governo federal. Se você for olhar com lupa, você vai ver que não é só R$1 trilhão, como se fosse só. Porque na Previdência dos estados, se você for olhar lá o buraco, for olhar o passivo atuarial, a diferença entre o que eles têm que pagar e o que eles recebem como receita previdenciária, o passivo passa de R$2 trilhões, além desse trilhão a que me referi. Os aposentados e pensionistas dos estados representam 2% da população, um pouquinho mais do que isso. E eles ficam com 1/4 da receita líquida dos estados, pouco mais do que isso também. Ou seja, 2% da população do Brasil, depois a gente fala dos ricos, dos milionários, né? Concentração de renda. Olha essa concentração de renda aqui. Os aposentados dos estados, que são 2% da população, ficam com uma grana de 1/4 da receita dos estados. Os estados recebem o dinheiro, 1/4 vai para 2% da população, que são os funcionários públicos aposentados. Situação que vai piorar, porque quase metade dos servidores em atividade nos estados tem direito à regra especial de aposentadoria. É um desastre, é uma gravidade sem paralelo. Nos municípios a gente vai encontrar coisa no governo federal, mas essa situação dos estados é complexa. Aí os governadores, eles vão falar sobre esse assunto. O problema é a taxa de juros que o governo federal cobra. O governo federal cobra uma taxa de juros que é a mesma taxa de juros que ele usa para rolar a dívida dele. Então não é agiotagem, entendeu? Não é agiotagem coisa nenhuma. Já baixou, a taxa de juros já foi maior. Eles sabiam exatamente qual era a regra quando se endividaram. Mas tadinhos dos governadores, né? Tadinhos dos governadores. Aí eles entram na justiça. Eles têm que pagar, eles não pagam e eles entram na justiça. E olha que coisa interessante. Eles sempre ganham. Fizeram um estudo, pegaram 10 anos, 10 anos, em que o Supremo Tribunal Federal foi acionado quase 500 vezes pelos estados contra o governo federal. Sabem quantas vezes o Supremo decidiu a favor dos estados? 93% das vezes. Tadinho dos estados. Aí, para que os estados vão pagar
se eles têm a generosidade do Supremo. O Supremo, aí vem o ministro, vem a ministra, e eles falam, puxa vida, temos que cuidar dos estados porque as pessoas não podem ficar sem dinheiro. Então os caras são os irresponsáveis, são uns completo irresponsáveis, e fazem o quê? Vão lá e choram. Aí eles pegam, não pagam, e esse dinheiro que eles não pagam, vocês acham que eles usam de alguma forma para diminuir o desequilíbrio do orçamento deles? Não! Eles pegam esse alívio e aumentam a despesa. Muita responsabilidade fiscal. O economista Marcos Mendes fez um estudo muito bom sobre a dívida dos estados e ele viu que a suspensão do pagamento é uma espécie de transferência adicional. Eles têm a transferência dos estados que eles recebem, eles pegam a grana e ajudam a aumentar o desequilíbrio. Aí fica o pessoal da Fazenda sozinho, lutando neste governo e nos governos anteriores para sanear as contas públicas, para defender a responsabilidade fiscal, com um festival de adversários, o maior deles sentado no Palácio do Planalto. Porque o presidente da República precisa de apoio político no Congresso, precisa governar. Ele não precisa do voto, teu voto. Teu voto é só a cada 4 anos. Mas a cada 4 dias ele precisa do deputado, do senador, do governador. Então dane-se o seu interesse, pato. Eu fico com meus amigos. Então o maior inimigo do saneamento das contas públicas é o presidente da República. Número 1. Número 2, o Congresso Nacional. Aonde é que está o voto dos congressistas? Nos estados. Já pensou? Chega no estado assim, ó, o senador fulano, ou o deputado Beltrano, está trabalhando contra você. E o cara não se reelege. Então, vamos ajudar os estados. E leia-se, ajudar os estados é ajudar os governadores, ajudar os estados é ajudar a gastança, ajudar os estados não é ajudar você. Porque quem vai pagar essa conta dessa generosidade é você. Porque não tem 2 dinheiros. Um dinheiro de verdade, que dos seus impostos, e um dinheiro de mentira, que eles ficam fingindo entre eles que se pagam. Não, vai ter que buscar o teu, que é de verdade. Não é de banco imobiliário, aquele papel de plástico. Então vamos ajudar os governadores, como se isso ajudasse a sociedade. Bom, nesse momento está circulando, por isso eu falei da dívida dos estados, um projeto de lei feito pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Óbvio que ele olha esse quadro e diz, vamos resolver de algum jeito. Então, na dúvida que tem uma boa intenção por trás. Mas olha só, o projeto do senador propõe uma série de coisas para sanear essa dívida e quitar, de alguma maneira, em 30 anos. Tem coisa legal ali. Por exemplo, o Estado pode entregar uma estatal para diminuir o estoque da dívida. Aliás, já dá para fazer isso hoje. Já dá. A CEAGESP, né, que é a Companhia de Entrepostos de São Paulo, era do governo do Estado, foi para a União. E para acerto de dívida. E faz tempo, isso foi em 97. O projeto, então, estimula a fazer isso. Então, o governo de Minas pode entregar a empresa, o governo do Estado endividado pode entregar a empresa, Minas tem um interesse particular em fazer isso. Rodrigo Pacheco está de olho nisso, é candidato ao governo de Minas Gerais. Um bom candidato, aliás, diga-se de passagem. Mas eu quero saber o seguinte, você contribuinte não, assaltado, né? Você cidadão, o que você acha disso? Entendeu? Porque uma parte é do jogo, pô, eu tenho 10 pedras preciosas, eu entrego minhas 10 pedras preciosas e abato a dívida no valor das 10 pedras preciosas. Legítimo. E o governo federal recebe as 10 pedras preciosas, se quiser privatiza, imagina esse governo aí privatizando, mas se quiser privatiza, se quiser faz o que quer, né? E o governo do estado tem até, parece que no projeto eles estão discutindo a possibilidade de fazer ter prioridade numa recompra futura lá na frente, né? Mas o projeto também estimula os estados a usar recursos para
é fazer investimentos. Olha que bacana. Por exemplo, construção de presídio. Vamos construir presídio. Aí o que vai acontecer quando você constrói presídio? Vai ter que contratar funcionário público. Quando a gente volta no tempo, a quantidade de vezes que esse assunto já veio para a pauta e já contou com a generosidade dos governantes, dos políticos, né? Do governo federal, a Fazenda sempre pressionada a fazer, é enorme. E eles não fazem o que devem fazer, os estados. Se pegar, são 27 unidades, né, da federação, 23 devem fechar as contas no vermelho esse ano. Tá razoável isso? Só 4 estados vão ter receita suficiente para cobrir a despesa. São Paulo, Mato Grosso, Espírito Santo e o Amapá. O resto, não. As despesas estaduais vão crescer 7% esse ano, diante de receitas que só vão crescer metade disso. E aí? Então vamos fazer pela receita? Igual o governo federal tentou, e não reduziu, não conseguiu aumentar, e aí tem que cortar a despesa, e está cortando timidamente, porque para o governante cortar é um inferno. Vai cortar diz que vai cortar 25, que é pouco, bem pouco, é nada. E os governos estaduais vão cortar o quê? Como? Então, a situação ela é muito grave. O Senado vai discutir esse assunto, vamos ver se vai passar, se não vai passar. Agora a questão de fundo permanece, que é a inconsistência das contas públicas. Se os estados não são chamados a fazer uma reforma de verdade, esse quadro vai continuar a ser o que é hoje. Daqui a pouquinho já fez a renegociação, daqui a pouquinho, mais uns anos, tem que fazer nova renegociação, e daí nova renegociação, porque o desequilíbrio entre receita e despesa não se resolve. Não se resolve. O problema não é a dívida é a materialização do desajuste. Tem um desajuste que é uma fábrica de dívida. E essa fábrica de dívida os estados não enfrentam. Ah, mas os problemas não foram criados pelos estados, a Constituição tem culpa nisso, o governo federal concentra a receita. Os problemas brasileiros não têm limite, as explicações então são infinitas. Acabei de dar uma. Como é que o Supremo Tribunal Federal fica do lado dos estados em 93% das vezes, se o contrato que eles assinaram, que é um ato jurídico perfeito, diz lá que eles têm que pagar uma grana que eles não conseguem pagar? Mas não é que tem juro de agiota, não conseguem pagar. Por quê? Porque eles não fazem a lição de casa. Aí o Supremo vai lá e gentilmente entrega o seu dinheiro para o governante fazer mais despesa. E você, pato, e eu, pato, Débora Pata, pagar uma conta. Isso tem que parar. E para, ou tem mais chance de parar, se você entender que não dá para a gente ficar votando em gente que não vem falar a favor de saneamento de conta pública. Olha, tá aí um assunto que é horroroso, horroroso. Mas os governadores nos enganam com segurança pública, os governadores nos enganam com educação, os governadores nos enganam com saúde e os governadores ignoram o saneamento das contas públicas. Porque na hora de falar que vão fazer isso e aquilo pela educação, pela saúde e pela segurança, eles não estão falando que eles não têm dinheiro. Então, começa cortando, vende empresa, tem que diminuir a estrutura do Estado. Não tem sentido a gente ficar com esse corpanzil gelatinoso nos estados, nos municípios, no governo federal. E a gente achar que isso vai dar certo. Não vai dar certo. Agora, o lobby dessa gente é tão poderoso, o lobby dos governadores, o lobby dos servidores públicos, é tão poderoso que os patos continuam a pagar conta. Nós temos que, sabe, é uma revolta. Nós temos que nos revoltar. Chega de cobrar imposto. Chega de fazer generosidade com o nosso dinheiro. Vamos começar a cobrar dessa gente, sentar, e em vez de ficar anunciando projetos que eles fazem com dinheiro que eles não têm, começar a fazer aquilo que eles têm com o dinheiro que eles têm. Já tem dinheiro demais. Já recebe demais. A carga tributária no Brasil é 33% do PIB. Tem que parar com isso.
Não, vamos aumentar o PIB. E aumentando o PIB, tudo fica resolvido. Mas não dá para aumentar o PIB com esse monstro pendurado na gente, no pescoço. Se fosse pendurado no pé, ainda tudo bem. Mas no pescoço não tem o menor cabimento. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a visão que eu tenho sobre o assunto.